Graça e paz, meus irmãos. Hoje o De Volta ao Ponto vai tratar de um versículo que tem sido mal compreendido por muitos servos de Deus e, por isso, também mal aplicado na vida espiritual de muitos. O versículo se encontra em Jeremias, no capítulo 48, versículo 6, que, utilizando a versão Revista e Corrigida, encontramos assim: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Bom, esse é o versículo que tem sido utilizado de forma errada por muitos servos de Deus, como se Deus tivesse, através desse versículo, apontando algo positivo, ou tivesse uma promessa de bênção para o seu povo através desse versículo, justamente porque aparece a palavra fugir e salvar a sua vida, e também aparece a palavra tamargueira. E aí entra-se uma dúvida e um questionamento se de fato o que está nesse versículo seria a tamargueira ou um outro tipo de arbustos. Alguém que coloca até a tamareira aqui nesse versículo. Mas, na verdade, a tradução do hebraico ela é um pouco incerta. Pegando aqui a versão NVT, que é uma versão assim de uma linguagem bem fácil, de fácil compreensão, nós temos algumas informações a respeito desse versículo. E diz o seguinte: a NVT traduziu o versículo da seguinte forma: fujam para salvar a vida, escondam-se no deserto. E a respeito dessa palavra escondam, há uma referência na Bíblia, NVT, que diz assim: escondam-se como um jumento selvagem. Algumas versões preferiram colocar exatamente essa tradução, jumento selvagem. Ou escondam-se como um arbusto de zimbro. Outra versão aparece o zimbro como arbusto de zimbro. Há também aquela versão, outra versão que diz: seja como a cidade de Aroer. A palavra Aroé tem um significado de nudez. O significado do hebraico aqui então acaba sendo um significado incerto a respeito dessa palavra, e exatamente por isso algumas versões vão traduzir de forma diferente. Mas o que é importante aqui é entender o que Deus está falando nesse versículo. Por exemplo, vamos supor que a palavra melhor traduzida aqui fosse a tamargueira ou a tamareira, como querem alguns, optaram até por essa expressão tamareira, embora tamargueira e tamareira são duas árvores distintas, mas todas elas são árvores ligadas ao clima do deserto. Mas o que vai mostrar se o versículo, se Deus, através desse versículo, está utilizando essa figura para demonstrar uma bênção, é o contexto onde aparece. Por exemplo, se nós pegarmos Salmo 92, nós vamos ter lá uma comparação do justo que, como uma palmeira, aquele que floresce como uma palmeira, que cresce como uma palmeira, ou seja, naquele contexto, o salmista usando a palavra, a figura da palmeira, para expressar uma bênção para o povo de Deus. Então, dependendo do contexto em que aparece uma determinada palavra, como por exemplo a tamargueira, ela pode representar uma bênção dependendo do contexto em que ela está inserida. Então, qual seria então a intenção aqui do autor ao dizer aqui
o versículo 6, fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Será que o Senhor estaria falando isso de uma bênção para o seu povo? Primeira coisa, meus irmãos, a entendermos para quem a palavra foi endereçada. Qual era o contexto disso aqui? Então, nós temos aqui já claro no contexto que trata-se de uma profecia contra Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló, do sobrinho de Abraão. E esse povo moabita sempre teve algum tipo de problema para Israel, sempre entrou em conflito com Israel. Então, dentro desse contexto aqui, os moabitas, eles foram inimigos de Judá e eles tinham algo que Deus abomina como característica do povo moabita, era a soberba, era a sua soberba ou a sua vaidade. Era exatamente esse o problema, o orgulho de Moabe. Muitas pessoas se encontram exatamente nessas condições. Eles confiaram nos seus recursos humanos. Muitas vezes é exatamente assim que as grandes nações, elas confiam no seu poderio, seja militar, seja na sua condição tecnológica, para se demonstrar como nação invencível, forte. Quando, na verdade, o ser humano precisa entender que a sua confiança tem que estar em Deus. A humildade cabe bem em qualquer coração do homem que teme a Deus. No entanto, a soberba foi o que deu origem ao pecado na humanidade. A soberba foi a origem do pecado de Satanás, da queda do anjo, e também foi a origem do pecado na humanidade, também foi a soberba. A soberba sempre foi um problema. E a soberba, ela precede a queda. Diz a palavra do Senhor que a soberba precede a queda. Porque o Senhor julga aqueles que são soberbos. Em algum momento, Deus traz o seu julgamento. E aqui não foi diferente com Moabe. Moabe agora receberia de Deus o seu julgamento. E é interessante que o povo moabita aqui, eles tinham a confiança num Deus ou num falso Deus. Nós vemos aqui como que começa dizendo no versículo 1, esta é a mensagem acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que aflição espera a cidade Nebo, logo ele estará em ruínas, a cidade de Quiriatim será humilhada e conquistada, a fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem, venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Marmém também será silenciada, a espada perseguirá. Ouçam os gritos de Oranaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos. Seus refugiados não param de chorar. Enquanto sobem a ladeira para Luite, gritam de terror. No caminho que desce para Oronaim, fujam para salvar a vida, escondam-se no deserto. Aí entra exatamente essa questão. Fiquem. Por quê? Porque vocês confiaram nas suas riquezas e nas suas próprias habilidades. Por isso serão capturados. Seu Deus Camos, ou seja, aqui deixa claro que esse povo era um povo idólatra, era um povo que estava confiando num falso Deus e por isso seria agora levado, destruído, juntamente com seus sacerdotes e oficiais. Então, meus irmãos, a ideia aqui de fugir para o deserto é o desespero de um povo que vê chegando o juízo de destruição e que agora precisa tentar
salvar a sua vida fugindo para o deserto. Aquele que se orgulhava da sua prepotência, da sua força, do seu luxo, agora viveria no deserto como se tivesse sem nada, deixando tudo para trás, perdendo tudo, vivendo como um arbusto solitário, vivendo como uma árvore desnuda. Era esse o contexto. A ideia aqui nunca foi de uma bênção para o povo de Deus, mas de um julgamento, de um juízo de Deus contra um povo altivo, soberbo. Se queremos pegar esse texto e fazer uma aplicação, a aplicação que deve ser colocada na vida de cada um de nós é que, a exemplo de Moabe, qualquer servo de Deus que se torna soberbo e arrogante e não se humilha aos pés do Senhor, chegará o momento em que terá que tratar-se com Deus. Deus trará julgamento para humilhar, para colocar de joelho aquele que se orgulha e não se curva humildemente diante de Deus. A ideia é: a soberba precede a queda, precede a ruína. Portanto, sejamos humildes, dependentes de Deus, reconhecendo que nada somos e o que nós temos e possuímos vem do Senhor de forma graciosa e a Ele pertence a honra e a glória. Se não entendermos isso, se não entrarmos por esse caminho da humildade e permanecermos no orgulho e na vaidade, sofreremos o julgamento de Deus. Essa seria a melhor aplicação para a nossa vida. A exemplo dos inimigos que foram punidos pela sua vaidade e arrogância, Deus também trará julgamento contra todo aquele que se mantém e que se insiste em manter na sua postura de arrogância e soberba. Espero ter esclarecido as dúvidas de alguns, em nome de Jesus.